Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e inspiradoras da Bíblia, a jornada de Moisés, do Rio Nilo até se tornar o grande libertador do povo de Israel. Uma história que nos mostra como Deus pode transformar as situações mais sombrias em triunfos extraordinários. Então prepare seu coração, porque essa narrativa tem muito a nos ensinar. Para entender a história de Moisés, precisamos voltar no tempo. Depois da morte de José, aquele que salvou o Egito da fome, os israelitas prosperaram e se multiplicaram muito. O que era uma bênção, aos olhos do novo faraó, se tornou uma ameaça. Com medo do poder crescente dos hebreus, ele transformou o que era um lugar de refúgio em um cenário de opressão brutal. O povo de Israel foi escravizado, forçado a trabalhos pesados e submetido a um sofrimento indescritível. A crueldade de Faraó chegou a um ponto extremo. Ele ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Imagine o desespero e a dor dessas famílias. É exatamente nesse contexto de profunda angústia e injustiça que nasce um bebê, chamado Moisés. Um menino cuja vida estava sentenciada à morte antes mesmo de começar, mas que Deus tinha um plano grandioso. A mãe de Moisés, Joquebede, em um ato de coragem e fé, desobedece à ordem do rei e esconde seu filho por 3 meses. Mas um bebê cresce, e o choro fica mais alto. Sabendo que não poderia mais escondê-lo em casa, ela toma uma decisão desesperada e cheia de esperança. Ela prepara um cesto de junco, o impermeabiliza com piche e coloca seu precioso filho dentro, deixando-o à deriva nas águas do rio Nilo, perto de onde a filha do faraó costumava se banhar. É uma cena de cortar o coração, não é? Uma mãe entregando seu filho ao destino, confiando que Deus o protegeria, e Deus agiu de uma forma surpreendente. A própria filha de Faraó encontra o cesto. Ao ver o bebê chorando, seu coração se enche de compaixão. Ela decide adotá-lo e criá-lo como seu próprio filho. E num detalhe incrível do plano divino, a irmã de Moisés, Miriam, que observava de longe, sugere arranjar uma ama de leite hebreia para o bebê. E quem ela chama? A própria mãe de Moisés. Assim, Moisés cresce no palácio, recebendo a melhor educação egípcia, mas sendo amamentado e cuidado por sua mãe biológica, que certamente sussurrou em seus ouvidos as histórias e a fé do seu povo. Moisés viveu como um príncipe do Egito por 40 anos. Ele tinha tudo: poder, conhecimento, privilégios, mas algo dentro dele não estava em paz. Sua identidade hebraica pulsava em suas veias. Um dia, já adulto, ele vê uma cena que muda sua vida para sempre. Um egípcio maltratando brutalmente um de seus irmãos hebreus. Num impulso de raiva e justiça, Moisés intervém e mata o agressor, escondendo o corpo na areia. Ele achou que seu ato tinha sido secreto, mas no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, um deles o confronta: "Você vai me matar como matou o egípcio?" O medo toma conta de Moisés. Ele percebe que seu segredo foi descoberto e que sua vida está em perigo. Faraó certamente o executaria. Sem pensar 2 vezes, ele foge. Ele abandona o palácio, o luxo, o poder, e corre para o deserto de Midian. O príncipe do Egito se torna um fugitivo. No deserto, Moisés passa os 40 anos seguintes. Uma mudança radical. Ele se casa com Zípora, filha de um sacerdote chamado Jetro, e se torna um simples pastor de ovelhas. O homem que foi educado para governar agora guiava rebanhos em uma terra árida e solitária. 40 anos é muito tempo. Tempo suficiente para que ele esquecesse seus sonhos, sua antiga vida, e talvez até mesmo o sofrimento do seu povo. Mas Deus não o havia esquecido. O deserto não era um fim, era uma preparação. E então, um dia, enquanto pastoreava perto do Monte Horebe, Moisés vê algo extraordinário. Uma sarça, um arbusto, que pegava fogo mas não se consumia. As chamas dançavam, mas as folhas continuavam verdes. Curioso, ele se aproxima, e do meio do fogo, uma voz o chama pelo nome. Moisés, Moisés, era Deus, ali, no meio do deserto. Deus se revela a Moisés e lhe entrega a maior missão de sua vida: voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Pense comigo na jornada de Moisés até aqui. Sua vida pode ser dividida em 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Palácio do Egito, onde ele aprendeu sobre liderança, cultura, estratégia e o funcionamento do poder, foi sua faculdade de administração e política. Os 40 anos seguintes foram no deserto como pastor. Ali ele aprendeu humildade, paciência, dependência e a conhecer o silêncio e a voz de Deus. Foi sua faculdade espiritual. Só depois de passar por essas 2 escolas, a do poder humano e a da dependência divina, Deus o considerou pronto para a terceira fase, ser o libertador de Israel. Diante desse chamado monumental, qual foi a reação de Moisés? Ele se sentiu totalmente incapaz. Ele apresentou uma série de desculpas a Deus. Primeiro, ele disse: "Quem sou eu para ir a Faraó?" Ele questionou sua própria identidade e autoridade. Depois ele perguntou: "Se me perguntarem qual é o teu nome, o que direi?" Ele questionou a autoridade de Deus.
Em seguida ele argumentou: eles não vão acreditar em mim. Ele duvidou da sua credibilidade. E por fim, a desculpa mais famosa: Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Sou pesado de boca e de língua. Ele apontou para sua maior limitação. Para cada desculpa, Deus tinha uma resposta cheia de poder e graça. Para a falta de identidade, Deus prometeu: eu estarei com você. Para a falta de autoridade, Deus revelou seu nome: eu sou o que sou. Para a falta de credibilidade, Deus lhe deu sinais milagrosos. E para a dificuldade de falar, Deus o lembrou: quem deu boca ao homem? Não sou eu, o Senhor. Vá, eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que dizer. A presença de Deus era a única qualificação que Moisés precisava. A história de Moisés nos deixa lições espirituais poderosas. Primeiro, Deus age mesmo nos tempos mais sombrios de opressão. Quando tudo parece perdido, Ele está preparando um libertador. Segundo, o processo no deserto, os tempos de silêncio, de aparente esquecimento, fazem parte da nossa preparação. Deus está nos moldando quando ninguém está vendo. Terceiro, Deus usa pessoas imperfeitas e cheias de falhas. Moisés era um assassino fugitivo, inseguro e com dificuldades de comunicação. Mas Deus não procura os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E a lição mais importante: a presença de Deus é infinitamente mais valiosa do que qualquer habilidade humana. A resposta de Deus para todas as nossas inseguranças é sempre a mesma: não tema, eu estarei com você. Quando Deus nos chama para uma missão, seja ela grande ou pequena, Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos equipa, nos fortalece e nos guia em cada passo do caminho. A sarça ardente nos lembra que Deus pode usar algo tão comum como um arbusto no deserto para revelar sua glória. E Ele pode usar pessoas comuns como eu e você para realizar seus propósitos extraordinários. Que essa história fortaleça sua fé hoje. Talvez você se sinta no Egito, sob opressão, ou talvez esteja no seu deserto pessoal, sentindo-se esquecido e inútil. Lembre-se, Deus tem um plano e está te preparando. Confie na presença dEle, pois é tudo o que você precisa. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado pela história de Moisés, que nos ensina tanto sobre o teu poder e o teu amor. Muitas vezes, assim como ele, nos sentimos fracos e incapazes diante dos desafios que a vida nos apresenta. Nós olhamos para as nossas limitações e esquecemos da tua presença infinita. Ajuda-nos a confiar mais em ti e menos em nós mesmos. Prepara-nos no teu tempo, no nosso deserto particular, e usa as nossas vidas, mesmo com todas as nossas imperfeições, para cumprir os teus propósitos. Que a certeza de que o Senhor está conosco nos dê coragem para seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.